Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, estou aqui para mais um comentário sobre o meu livro História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então aqui está o livro, né? Ele tem abas assim. Então veja bem, a semana passada foi um dia assim bem interessante, alguns dias, né, bem interessante durante a semana, porque eu recebi bastante elogios de leitores e é isso que importa para mim, aqueles leitores, né, aos quais o livro foi destinado, eles gostam da escrita, do resgate, né, dessa história, eles compreendem isso, eles compreendem assim os mais de 23 anos de dedicação, né, que eu falo aqui, né, num dos textos, né, isso aqui atrás, né, eu digo, eles têm curiosidade em saber a história. Eles são pessoas, né, geralmente, nem sempre, mas quase que na totalidade, membros da congregação cristã. E eles são, assim, aquela, digamos assim, a ala mais intelectualizada da igreja, né? São pesquisadores, também escritores, pessoas, assim, com terceiro grau, pós-graduação, enfim. Dentre esses elogios, por exemplo, veio, né, de uma irmã, né, como falamos na igreja, que ela é responsável os métodos, né, de ensino musical na igreja, e ela escreveu um histórico sobre a música, né, mais precisamente o órgão na igreja em São Paulo e também em Santos. Eu recebi, ela me mandou, né, o material. Eu só dei uma olhada em PDF, fiz o download, ainda não vi. Eu vou até ver se não tem informação que eu possa acrescentar no meu livro, entendeu? Porque o livro tem 6 páginas e meia de referências e são coisas assim, né? Que aparecem, eu vou ampliando o livro. Então, assim, eu li muito, né? Principalmente em inglês e espanhol. Nos Estados Unidos foram 5 anos de pesquisa, tem um vídeo aqui na playlist, né? Se você segue esse meu canal por conta desse livro, né? Na playlist ali, Livro História da Congregação Cristã, tem vários livros, vídeos publicados, e num deles eu mostro, sim, alguns livros que eu tenho físicos, assim, impressos, né, que eu trouxe dos Estados Unidos e que o Canadá me mandou, né, muito material, e eu fiz uma postagem só sobre essas referências, e tem outras coisas também ali, né, que eu abordei, né, que eu tenho gravado bastante vídeos assim sobre esse livro, né, e postado aqui. Daqui eu posto na fanpage no Face, e do Face eu posto nos grupos, né, da congregação cristã, que é ali que estão, assim, digamos, os leitores, né, ali que eu posso divulgar esse livro que vai mais diretamente aos leitores. Só que também eu me exponho, porque ali atinge todos aqueles grupos, e assim, cada cabeça é uma sentença, né, como se diz. Então tem aqueles que bacana, eu quero ler esse livro, tem aqueles que dizem que já leram e recomenda, e tem aqueles que não leu, nunca vai ler e ataca. Esse tipo de crítico, ele se divide em pelo menos umas 3 características. Tem aqueles assim que eles atacam, porque, como eu já falei aqui num dos vídeos, a congregação cristã, ela não se envolve com esse tipo de coisa. Então, esse aqui é um trabalho meu, material e profissional, né? Eu sou jornalista, escritor, enfim, pesquisador, né? Ela não tem nada a ver com isso. E ela não se envolve, ela não tem, assim, uma publicação dela, um rádio, ou
pelo contrário, ela não se envolve em política, ela não se atém a esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Os membros, eles muito, né, assim, da igreja, eles não sabem separar as coisas. Aí eles acham assim, que eu estou ganhando dinheiro em nome da igreja. Então eles veem isso aqui, história da congregação cristã, e esse arco, né, que digamos que é um logotipo nosso, digamos, né? Então isso aqui eles chocam eles, né? E do surgimento na colônia italiana, né, aqui está o subtítulo que já explica muito do que o livro se propõe. Eles não entendem isso. Aí eu vou espirrar. Ai, desculpe, eu ia dar uma pausa, não deu tempo. Então o que acontece? Aí eles ficam chocados, eles atacam. E nesse tipo, né, de pessoas, assim, há aqueles assim que acham que a história é sagrada, eles confundem, eu já falei isso aqui, né, às vezes eu me vejo repetindo assim os assuntos. Eles acham assim que eu estou querendo competir com a Bíblia, daí eles dizem que a Bíblia basta, então eles não sabem que aqui é uma história, digamos assim, material, pode-se dizer, né? Aquela história da igreja, mas dependendo do jeito que você olha, você pode pensar numa certa comparação com o Ato dos Apóstolos, só que o Ato dos Apóstolos foi escrito ali durante os primeiros anos da era cristã e eles compilaram, pegaram o cânone, né, que se fala, deixaram muita coisa de fora e escolheram aqueles que espiritualmente, assim, estava de acordo com a doutrina, separaram e fizeram a Bíblia. E nisso entrou livros históricos, né? Então, esse aqui, por exemplo, ele nem se compara. Meu Deus, eu não estou querendo me comparar aos Atos dos Apóstolos. Só que, sinceramente, eu pensei em dar o nome Novos Atos, porque, de uma certa forma, dá para se comparar no sentido assim que foi a expansão dessa doutrina na Terra, durante esse período que eu abordo aqui, né? Mas se eu colocasse Novos Atos, ia acontecer assim de ficar talvez uma dúvida, do que será que trata esse livro? Eu achei também bom não mexer com algo assim, né, da Bíblia, assim, para não chocar mais ainda. Sinceramente eu pensei nisso. Mas não adianta, eles se chocam. Quer ver quando eu posto fotos, eu segurando o livro, nossa, vem aqueles assim, comentários assim, bem demolidores, assim, sabe? Então eles acham que eu quero competir com a Bíblia. E não conseguem entender que é história, né? Né? E tem aqueles que acham que e também está inserida nessa questão da competição, que eles acham que é doutrina, né? Eu falo um pouco da doutrina, porque eu falo do surgimento dessa doutrina, foi amadurecendo e tal, então não tem como separar. Porém, não estou acrescentando nada, fazendo assim a linha, leia esse livro junto com a Bíblia, de jeito nenhum, pelo contrário. Quando alguém me procura, eu preciso ler o teu livro e tal, geralmente quem está congregando, né, observando a congregação, e eu sou bem sincero, eu digo, não precisa ler o meu livro, leia a Bíblia, a não ser que você queira saber a história da igreja, né? Então tem esse perfil. E tem aquele perfil, né, que ele acha que eu estou querendo ganhar dinheiro com a igreja, me chamam de mercenário daí. Para esse, é interessante que se eu chegasse e desse o livro de graça, ele ia aceitar. Ele aceitaria. Ele é muito, assim, interessante de ser analisado, porque se for de graça, ele aceita. Né? Aí, novamente, ataques, um monte de coisa, e vem citações. E tem um terceiro, talvez, que eu diria assim, que são pessoas com problema mental mesmo. Assim. Eu cheguei a essa conclusão pelos comentários ali, repetitivos, e com uma falta de percepção, com problema mesmo, já na área cognitiva, mas assim, patológico mesmo, é uma doença mental. Eu noto que teria esses, assim, mentalmente, com problemas também. Então, esses três tipos de público, assim, né? Que é aquele que acha que eu quero competir com a Bíblia, né? Revisando. Aquele que acha que eu quero ganhar dinheiro e os com problema mental, assim. Então, meio que se mistura aí, daria para classificar em vários outros gêneros, mas esse
é uma parte maior, assim, para não deixar a lista tão grande, né? Mas o legal são os que gostam, né? E os que gostam, eles são as pessoas mais intelectualizadas, né, da congregação, aqueles que também escrevem, que também pesquisam, e muitos, assim, eles não vendem porque eles fizeram algo pequeno, não são escritores, não são profissionais, e eles me mandam, por exemplo, o trabalho deles, né? Teve um que até a igreja se envolveu nisso, que foi a obra na Índia, né? Que por sinal é uma obra bem grande, a igreja lá na Índia está crescendo demais, demais no meio do povo Dalit, né? Eu achei muito lindo isso, sabe? Porque lá é um sistema de castas, né? Então pegar aquela casta, se não a mais baixa, quase, né? Que eu acho que tem uma outra casta mais baixa ainda do que os Dalits, eu diria, mas enfim, essa casta bem mais baixa que faz jus, né, ao que a Bíblia diz, né, dos pequenos, né, que a doutrina, né, seria revelado aos pequenos, né, e eles escreveram como que foi essa história e me mandou, mas é um livro pequeno, não é profissional, a igreja bancou, embora a igreja não se envolva com isso, mas ali por conta de que eles acharam uma história bem interessante, muitos queriam, eles bancaram, né? E agora esse não, esse é um trabalho meu, material. A igreja ela não se envolve com jornalismo, ela tem um site ali, né, que coloca as atas, enfim, assim, que é um meio de comunicação, nada mais que isso. Então não tem TV, não tem rádio, não tem nada. E por conta disso também, que essas pessoas elas ficam escandalizadas, assim, né? E o que é interessante é que daí nas conversas ali, o meu público, né, eles me defendem, eu não preciso às vezes assim explicar. Tem hora que eu ignoro, quando eu vejo que já foi extrapolou a sanidade mental, daí eu deixo assim de interagir com essa pessoa, porque eu vejo que ela já está, né, com a mente já ou com problema, ou às vezes são aqueles assim que pensam, né, na questão de confundir doutrina com história. Eu vejo assim que não adianta, eles não vão entender, e geralmente eu explico, eles também não respondem, né, eles também, né, não prolongam muito, né, mas o lado assim que tem lido, que gostou do livro, assim, é muito, muito bom, assim, porque eu vejo que eu atingi o objetivo, né? Porque eu comecei a escrever esse livro porque ou melhor, fazer a pesquisa, depois eu lancei o livro, porque eu queria saber dessa história e ninguém me dizia. E eu já vi até do Ministério, assim, coisas que não faz sentido, né? Até eu também já falei aqui num outro vídeo, por isso que eu recomendo aquele que está seguindo o meu canal por conta desse livro, veja ali os outros vídeos. Eu falo de um relato que o Luigi Franciscon, que é quem veio ao Brasil, né, como missionário, ele escreveu ali um breve relato, e aquele relato também deixou muitas coisas assim sem explicação, e eu comecei a ir atrás, assim, né, de saber como, porquê, de que forma, né. E assim, e também foi interessante que um pouco antes, né, num outro vídeo, também tem aqueles que me atacam que estão fora da congregação cristã, que eles combatem a igreja como instituição mesmo, e eles desvirtuam a história, principalmente por conta do Luigi Franciscon, né? Tem um outro livro que eu expliquei melhor sobre isso. Eles dizem que a congregação cristã não segue o que Luigi Franciscon pregou, mas daí eles não compreendem, eles distorcem e não compreendem de fato a história. E teve um deles que confessou que não leu o livro. Eu falei, como que alguém que não leu o livro, ele vai chegar a ter uma ideia 100% formada, entendeu? Principalmente na questão da Assembleia Cristã, porque a igreja, eu falo de uma doutrina que foi se aperfeiçoando, ela teve vários nomes. Então, por conta de um suposto que não é bem isso, mas vamos supor assim, quando Luigi Franciscon veio ao Brasil, ele veio de Chicago, e lá era a Assembleia Cristã de Chicago. Então na Argentina ele passou por lá começou, né, a igreja, e ele veio para o Brasil. Então era mais ou menos, mas não era oficial Assembleia Cristã, né, reunidos em nome do Senhor Jesus, tanto na Argentina quanto no Brasil. Mas eles não entendem, assim, porque lá em Chicago, em 25, Franciscon saiu dessa Assembleia Cristã porque eles não queriam
seguir a doutrina. Houve ali uns impasses, ele saiu, daí ele abriu, né, digamos, né, fundou ali, deu um nome a esse movimento, Congregação Cristã de Chicago. E aqui no Brasil ficou assim, né, daí passou a ser Congregação Cristã. E depois, mais para frente, na Argentina, na reunificação das igrejas, que elas passaram a se chamar Congregação Cristã. Mas ficou uma obra grande lá, a Assembleia Cristã, né? Na Argentina. No Brasil não, no Brasil eles estão tentando chegar agora, mas não tá, não sei, não aconteceu isso, aconteceu na Argentina. Então, só que em Chicago, tudo bem, vamos supor, eles saíram Congregação Cristã, mas em outros lugares dos Estados Unidos continuaram chamando a Assembleia Cristã, fazendo parte dessa mesma doutrina, entendeu? Depois que ficou assim a nomenclatura, né, homogênea. Então, quer dizer, não houve assim um cisma em relação ao nome. Daí eles dizem assim que Franciscon fundou sim a Assembleia Cristã, não a Congregação Cristã. Então, assim, eu não sei se é porque eles idolatram Luís de Franciscon, se eles têm raiva da gente, querem tirar o Luís Franciscon do Brasil, mas o fato é que, assim, quem lê meu livro vai ver que tudo que aconteceu no Brasil, ele estava em comunhão ali, ele aprovou. Inclusive, tem cartas, né, que ele nunca, né, rompeu com o Brasil, nunca aconteceu. O que aconteceu daí na igreja dele é que daí, mesmo se chamando Congregação Cristã, em 64 ele falece, né, e o nome em inglês é Christian Congregation Church. E daí ficou, não havia uma reunificação. E daí em 58, na época ele estava vivo ainda, né? Foi lá os irmãos eles foram algumas vezes, da igreja aqui do Brasil. E assim, umas moças, né, que eu entrevistei, uma delas, ela está na referência, né? Entrevistei o Mão Arno, que é o ancião mais velho, que ele já faleceu, e também conversei com muitos dessa geração mais nova que saíram, né, vou logo entrar nesse fato, né, que aconteceu então em 58, uma das minhas fontes era uma menina, e daí elas gostaram do jeito dos brasileiros, e nos anos 70 elas começaram a vir mais ou menos umas 6 moças ao Brasil, e daí elas viram como que era no Brasil. E nisso o Franciscão já tinha falecido, e ela chegou lá para o ancião, que eu acho que até é um descendente dele, e elas fizeram uma lista assim, de coisas que estavam fora da doutrina, biblicamente falando, e eles não aceitaram. Aí elas saíram, o total de mais ou menos umas 18 pessoas, e começaram a congregar de acordo com a palavra de Deus, conforme a doutrina cristã que eles tinham visto no Brasil. Aí, que aconteceu? Essa igreja ficou lá isolada, ela está isolada até hoje. Daí esse povo também que distorce dessa forma, eles dizem que se lá está daquele jeito e Luís de Franciscon morreu lá, então lá está certo, né? Que não tem nada a ver com a gente no Brasil. Que não tem nada a ver é verdade, né? Se você olhar, tem um site deles, tem vídeo deles, você vê que não tem nada a ver com o cristianismo praticado pela Congregação Cristã, que é um cristianismo primitivo. Então lá não. Na verdade, eu digo isso no livro, e numa outra edição futura eu vou ser bem mais claro e pegar mais firme nisso. Nunca nos Estados Unidos teve uma firme compreensão da doutrina. E mesmo o Luís de Franciscon, eu questiono ele, porque ele poderia ter falado na igreja dele, como era no Brasil, mas assim, ele também não tinha 100% do entendimento, eu ouso dizer. O que ele fez foi deixar o Brasil caminhar por conta própria. Mas uma outra coisa que a gente... Por conta própria, no sentido assim, baseado na Bíblia, ele via e ele não falava nada, ele só elogiava. No relato dele, nas cartas, ele elogiava a obra do Brasil. Então a minha pergunta, onde eu quero chegar, é o seguinte: por que não em Chicago? O que foi? Aí eu já ouvi desses entrevistados que eles não sabem. Então eu pesquisando, eu meio que consigo entender. Porque assim, nós temos, né, que eu também sou membro da congregação, 12 artigos de fé, e nesses 12 artigos não mencionam muita coisa que ficou de fora quando eles fizeram os 12 artigos em 1927. Após o cisma ali, eles falaram,
pensaram assim, vamos fazer 12 artigos para manter, para não acontecer mais essas divisões que sempre aconteceu ao longo da história que eu narro aqui. Só que 12 artigos não é o suficiente para englobar tudo. Tanto que eu digo aqui no texto, na contracapa aqui, que em 36, né, foi acrescentado, né, coisas que estavam faltando com o resumo da Convenção de 36 e reuniões e ensinamentos de 48. Aqui foi acrescentado muita coisa. Então, o Luigi Franciscon, ele estava vivo nessa época. Houve a aprovação dele. Só que assim, o pensar dele era um pensar assim, que não chegava a ponto dele ver problemas assim na igreja ali que ele deixou, né? A questão da ordem no culto, principalmente, né? Ali, digamos assim, dá para analisar de várias maneiras, né? A influência, né, anglo-saxã, da cultura anglo-saxã nas igrejas, que esses imigrantes italianos, eles se deixaram levar porque eles queriam se americanizar, né? E Francisco foi deixando a respeito do uso do véu, né, que é um mandamento da igreja cristã, enquanto o Brasil persistiu, enquanto todas as igrejas aqui deixaram a mulher cobrir a cabeça, porque até então todas cobriam. Historicamente, a gente vê isso aí na história. É uma outra coisa que a teologia distorce, e os historiadores, enfim, distorcem. Mas até Lutero, que eles, né, falam tanto, Lutero entendeu isso, que a mulher deve cobrir a cabeça, sim, que está escrito na Epístola aos Coríntios. Mas, enfim, enquanto todas aqui no Brasil foram deixando de fazer isso e se misturar na hora ali da ordem, a congregação persistiu, né? E nos Estados Unidos, rapidinho, né? Então, o que aconteceu? Essa ânsia de se americanizar, eles deixaram o véu de lado, passaram a usar chapéu. Nada do Franciscon hoje não cobre a cabeça de jeito nenhum. Então, para você ver que engraçado isso, né? Depois de 64, a coisa ficou mais longe ainda do cristianismo primitivo que ele buscava. Mas para eles, aqueles chapéus, sentar todo mundo junto, não era separado, que isso aí também é uma herança do cristianismo primitivo praticado nas sinagogas, né? Naquelas... Né? Podemos pensar até no islamismo, enfim, esse ato de se separar é uma coisa assim que fez parte desde o início, digamos, né? E lá não. Então assim, e ele foi deixando, porque assim, os 12 artigos não falam, tem que sentar separado, tem que cobrir a cabeça, a mulher, ela não pode ter o cabelo curtinho como de homem, o homem não pode ter cabelo longo, não há assim esses itens ali, entendeu? Que são mandamentos bíblicos, a respeito também de guardar dias, meses e anos, que o apóstolo chama de um ritual pobre, né, na Epístola aos Gálatas, né, não está ali nos 12 artigos. E eles celebravam o Natal. Recentemente já estava celebrando o Natal, fazendo um monte de coisa que essa minha entrevistada falou, né? Enfim, né? E ele foi deixando, assim, então para ele também não tinha, digamos, aquela luz. Já ouvi, né, alguém dizer que ele esperava uma obra, pode ser também. O fato é que tem algumas coisas ainda que eu não consegui apurar. Vai ser difícil chegar ao ponto, né? E assim, tem aqueles de fora que acham que o meu livro está distorcendo, eles falam aí de um outro autor, que aliás ele plagiou meu livro, que essa é outra questão que eu eventualmente eu abordo, né? Porque as pessoas, os meus leitores perguntam para mim sobre isso, né? Eu li o livro do fulano e tá igual o seu aqui. O que é isso? Ele copiou ipsis literis o meu texto. Esse rapaz, ele veio de uma divisão que aconteceu no Brasil, aqui no final da década de 40, e agora ele está na Assembleia Cristã e está querendo trazer aqui para o Brasil. Então ele foi de uma igreja, ele foi para outra, né? E ele veio da congregação. Aí foi para uma outra e agora ele está defendendo com unhas e dentes a Assembleia Cristã. Então ele também, ele meio que encabeça esse movimento assim desse pessoal que me ataca de fora, né?
Então, assim, daí eles acham assim que alguns, ele não, porque ele vê que Chicago está fora da doutrina, assim, de acordo com o que a gente entende como doutrina cristã. Ele não chega tanto. Só que os discípulos dele já, mas e na igreja dele, né? Aquela que é a igreja dele ali, que ele morreu, a família dele está lá, eles pegam muito nisso, a família dele está lá, então, por que está lá? Então é sinal que não concorda. E nem ele concordaria. Não, ele faleceu em 64 dentro desse contexto que eu disse, né, de não ter uma luz completa e talvez esperasse uma obra. Ele já estava cego, né? Uma das minhas fontes fala que via ele sentadinho ali, ele atendia o culto em italiano às quartas-feiras, né? E ele já estava cego, ele já estava muito cansado. Ele tinha quase 100 anos, né? Mas o fato é que hoje, né, reunificado na mesma fé e doutrina, essa igreja está no mundo inteiro. Esse pessoal que ataca diz que ela está diminuindo, que é só aqui no Brasil. Não, sabe? Coitados, sabe? Eu tenho até pena dessas pessoas assim, de jeito nenhum. Cresce muito, né, na África, nos países africanos, muitos países assim de fala francesa, os dialetos deles, né? Mas como língua europeia, também oficial o francês e o inglês, mas principalmente, né, nos países de fala portuguesa, né? Angola e Moçambique, está crescendo demasiadamente, igrejas com mais de 1000 membros, e na Índia tem igrejas assim com quase 600 pessoas, muito lindo de ver. Então é isso. Quem quer saber mesmo, esse é o livro sério, muito bem escrito, pesquisado, que você deve ver, ler, se você quiser saber da história da congregação cristã. Né? O restante é muito cópia e distorção, ou às vezes até bem escrito, tudo tem um aí também que é bem escrito, eu diria, porque a maioria não é bem escrito não, tem um aí que é, só que ele bem escrito no sentido assim de texto e bem produzido, porém ele fala muito mal, ele joga pedra, sabe? Tem isso também, né? Ele não entende muitas coisas, porque se ele não tem assim, digamos assim, esse pensar, ele não vai entender, ele vai jogar pedra. Mas graficamente, né, como um produto é bem escrito, o restante não. Desde o acabamento, assim, é um mau gosto que prolifera, sabe, assim, não tem, assim, uma estética bonita, texto cheio de erros, e também um mau gosto, enfim, né, e o plágio, né, o plágio foi algo, assim, que, sabe, ficou muito feio mesmo, né, e tem gente que me diz que não, que como eu afirmo que ele plagiou porque ele tem as fontes dele, sabe? Enfim, não leu e vem dizer, sabe? Como eu falei para um fulaninho aí, eu falei, olha, sabe, eu tenho assim 53 anos de janela, né? Como dizem, né? No linguajar coloquial, né? Eu já fui plagiado no jornalismo também, e tem plágios assim históricos, né? Históricos. A morte da cantora Vanusa, por exemplo, né? Trouxe à tona uma questão de uma banda, né, de heavy metal chamado Black Sabbath, que plagiou um solo de guitarra dela, né? Eu também já falei aqui do livro Rebecca, um livro inglês, né, que foi um plágio da Carolina Nabuco, a sucessora, né? Enfim, isso aí acontece aos montes. Mas às vezes a pessoa plageia, né, a história, né? E esse não, ele copiou, ele foi lá Ctrl+C, Ctrl+V. Só que ele pegou numa época não do livro, que era do blog. O blog, eu tinha um blog que foi o embrião do meu livro. Então o blog é de 2008, o livro dele saiu em 2010, eu tenho provas, me mandaram as provas, e áudios inclusive dele. Eu já pensei em processar, mas não sei, sabe, não vale a pena, né? Porque eu sei do meu talento, e o livro está indo bem, e o que importa é o lado bom da coisa, né? Por hoje é só. Nossa, quase meia hora de vídeo. Nos vemos na próxima. Até mais.